Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde, gente. Minhas pernas tremeram de emoção, de verdade. Ser recebida aqui, estar aqui com o nosso Edson Júnior. E a primeira vez que eu entrei aqui para falar, há mais de 30 anos, foi o pai dele que me convidou para vir aqui falar sobre o Livro dos Espíritos. E eu achei tão interessante, falei, mas esse homem não me conhece direito, ele me chamou para vir falar. E eu estava muito ansiosa, eu nunca tinha falado numa federação, e cheguei aqui, aqueles senhores assim, todos de terno, né? Sérios. Eu falei, é hoje. Então, isso tem mais de 30 anos. E de lá para cá, as oportunidades renovadas de estar aqui com vocês, das mais variadas formas, elas foram inúmeras. E eu tinha dito para os nossos amigos, o Washington e Cristina, 120 anos, não precisa me chamar para falar não, mas eu vou estar lá para abraçar vocês. É uma honra estar aqui. E realmente eu me balancei quando eu falei, meu Deus, o tempo passou. O tempo passou, mas continuamos, aqueles que tivemos a oportunidade de nos mantermos de pé, embora tantas dificuldades que enfrentamos, nós que nos mantivemos de pé, certamente por permissão divina, precisamos prosseguir, precisamos continuar. Então a alegria é muito grande por estarmos aqui. Você falou que é 3 horas, mas são 20 para as 3, é para eu falar 20 minutos? Agora que eu assustei ali, Jesus Cristo. Tá bom. Isso é para quebrar um pouquinho a minha ansiedade, viu, gente? Muito bem. Nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, em Mateus, aquele momento em que vocês trouxeram como tema desse encontro, no capítulo 5, em que Jesus diz assim: se amardes apenas os que vos amam, que fazeis de especial? E ele segue fazendo a sua poesia, canto tão bonito. Mas este pedacinho, se amardes apenas os que vos amam, o que fazeis de especial? Nos faz pensar que amar aqueles que nos amam é mais ou menos obrigação. É o mínimo que nós devemos de respeito, de gratidão àquelas pessoas que nos amam. A gente retribuir o amor que elas têm por nós. Elas que superam as nossas dificuldades, os nossos limites, não veem isso como empecilho e nos amam. Mas o especial, a gente vai raciocinando e deduz, que é amarmos aqueles que ainda não nos amam. E aí é algo realmente de muito especial. E há um outro momento no Evangelho em que Jesus, em João 14, no último versículo do capítulo 14, o 31, Jesus diz assim: levantemo-nos, vamos-nos daqui. É um convite, ordem, é uma ordem convite, em que Jesus faz com que aqueles que estão naquele momento com ele, mas nós sabemos que Jesus nunca disse algo para um grupo pequeno, ele sempre disse para uma multidão. Ele convida a levantar e sair dali.
e sair a divulgar esse amor maior, esse amor universal, que ele, na sua condição, deixou o exemplo profundo para todos nós. Na medida que o tempo passa, nós vamos entendendo melhor essa condição de levantar e seguir, amando também os que não nos amam. E nessa condição, no planejamento divino, nós vamos ver que a humanidade vai caminhando, espíritos luminosos de vez em quando surgem, conduzem, exemplificam, arrastam pelo exemplo e seguem. E o tempo vai passando. Espíritos que, levados pela condução divina, vão conquistando espaços terrenos, descobrem a América, descobrem o Brasil, avançam território afora, atravessam mares. Esses espíritos, num primeiro momento, conquistam o que é material, conquistam o que é físico. O amor deles ainda é rudimentar, é aquele amor apego à matéria, é aquele amor apego às conquistas de espaços, de locais, de regiões. Mas esses espíritos continuam evoluindo. E na medida que vão evoluindo, eles continuam levantando-se e caminhando. E nesse levantar e caminhar, nesse recomeçar e progredir, nós vamos ver que esses espíritos, alguns que faziam parte daqueles que conquistaram áreas, que conquistaram geograficamente espaços e territórios, eles voltam e começam a conquistar um outro tipo de território. Na caminhada evolutiva, eles começam a conquistar corações. Eles começam a convencer espíritos outros que vale a pena amar, que vale a pena caminhar, progredir, que vale a pena ajudar a divulgar esse amor, que vale a pena amar não apenas os que nos amam, mas aqueles outros que ainda não nos amam, não porque são maus. Não somos maus. Nós somos ignorantes das leis. E esses espíritos que vão na linha de frente, avançando, conquistando, ele chega a um momento, dentro do planejamento divino, em que eles começam a estruturar essa doutrina abençoada, que é a revivescência do amor, que é a revivescência do Evangelho, a doutrina espírita. Eles começam a estruturar todo o trabalho de divulgação e exemplificação da vivência da doutrina espírita. E dentro desse esquema que foi programado pelo plano superior, dentro desse esquema que Jesus convidou, levantemo-nos e vamos-nos daqui, seguindo nessa vivência do amor, nós vamos ver as pessoas se reorganizando, os grupos organizando e se reorganizando e fundando setores, como nós vimos ontem na palestra do nosso presidente da FEB, fundaram a Federação Espírita Brasileira, e o trabalho progredindo,
a necessidade de ampliar o trabalho de uma forma organizada, sistemática, levando a mensagem de amor, faz com que outros grupos, em outras regiões, comecem também a se organizar, a formar grupos, e esses grupos trabalharem em nome do amor não apenas aos que nos amam, mas do amor àqueles que ainda não amam porque não conhecem. E eles precisam conhecer. E alguém precisa fazer essa parte de levar o conhecimento, a importância do amor, levar a convicção da importância do amor e da verdade para corações que ainda não sabem. E exatamente aí nós vamos ver que há 120 anos atrás, um grupo cheio de coragem, cheio de amor, cheio de convicção. Os espíritos amigos dizem que a doutrina espírita, ela não é composta por simples crentes, aqueles que acreditam. Ela é envolvida e conduzida por convictos, por espíritos convictos, aqueles que têm certeza, aqueles que fazem porque sabem, aqueles que, embora as dificuldades, embora as barreiras, eles permanecem de pé, porque têm convicção. E aquele grupo de 120 anos atrás, certamente tinha convicção. Imaginemos o que era vivenciar e se dizer espírita há 120 anos. Se ainda hoje, em alguns momentos, vibra o preconceito em relação a nós quando dizemos somos espíritas, muito menor, porque a grande maioria demonstra profundo respeito quando nos dizemos espíritas, mas ainda existem os que se assustam e questionam. Agora imaginemos isso 120 anos. Imaginemos as barreiras, a falta de recursos materiais, a falta de material para estudar a doutrina, a desconfiança de familiares, da sociedade. Imaginemos a coragem deste grupo. Mas certamente, guiados, amparados, conduzidos por espíritos nobres, espíritos de alta elevação, eles eram estimulados pela coragem. Eles eram estimulados pela força da fé, pela força dessa convicção que os levaram a manter acesa a chama daquele grupo que se definiu. Mas não foi só isso. É muito interessante, certamente nós vamos pontuar algumas questões que pelo tempo nós não podemos esticar muito. Mas, vejamos, o Espírito Ismael recebe de Jesus a bandeira com aqueles dizeres luminosos: Deus, Cristo e caridade. Nós vamos ver isso com detalhes no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o grupo que fundou a federação, um grupo convicto, não abraçou apenas a bandeira. Olha a coragem, olha o desafio, olha a necessidade de refletirmos
nos detalhes. Eles não abraçaram apenas a bandeira, que seria já um passo de coragem, de destemor. Eles fizeram algo mais. Eles gravaram um dístico, tanto na casa anterior, na primeira casa que serviu de base para a federação, como nesta. Não é apenas uma bandeira que tremula ao vento. Não é apenas uma bandeira que pode a chuva estragar, tirar o colorido das letras. Eles promovem que seja escrito na parede, bem no frontispício da casa: Deus, Cristo e caridade. Agora, paremos para raciocinar em cima desta decisão. Uma decisão grandiosa. Porque eu poderia me manter com uma bandeira e, dependendo da agressão, eu pegava a bandeira, dobrava e guardava. Poderia ter sido feito isso. E ia ser dito: não, eles têm como bandeira a bandeira de Ismael. Não. Eles corajosamente. Eu fiquei muito tempo pensando nesse detalhe. Há 120 anos, eles escreverem com todo destemor: Deus, Cristo e caridade. Agora vamos pensar, mas será o que significa isso? Quando eu digo isso, com todo respeito às 3 palavras: Deus, Cristo e caridade. Qual a necessidade de termos como lema, como tema para a nossa vida e nosso comportamento? Qual a importância? Deus, Cristo e caridade. Vamos refletir um pouquinho. Na medida em que nós procuramos a definição de Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aquele grupo estava reafirmando para todos a confiança e a base, a esperança nesse Deus, inteligência máxima do universo, causa primeira, origem de todas as coisas. Aquele grupo estava deixando claro para todo e qualquer elemento com mais preconceito que pudesse surgir: aqui nós temos como base Deus, inteligência suprema, a causa original de todas as coisas. Já seria muito ter essa coragem, mas eles disseram mais: mas também para nós é causa, é motivo, é razão de estarmos aqui um grupo, o Cristo, o sol maior, a vivência plena das leis divinas, o Cristo que representa, na condição de Jesus, o Filho maior desse Deus em que o grupo estava dizendo acreditar. Então, eles estavam dizendo mais ou menos assim: olha, aqui nós temos como lema, como base, Deus e Cristo. Meu Deus, é um belo convite, é uma bela afirmativa. Mas eles eram ousados demais.
A ousadia cristã é a coisa mais linda que existe. Porque a ousadia cristã é ela que promove a arrancada, o movimento, a criatividade, a dinamização do movimento espírita e de cada um em sua particularidade. Então ele vem e diz: mas também nos baseamos na caridade. Nós tiramos lá de Ismael, Deus, Cristo e caridade, mas trazemos para aqui como lema verdadeiro, não apenas para enfeitar a página do livro, não apenas para nós desenharmos uma bandeira e ficar, não, é a nossa referência. Aqui, aquele que aqui entrar, ele tem como referência Deus, Cristo e caridade. Eu paro e eu reflito sobre isso, sem fazermos comparações, porque não é esse o objetivo. Quantas instituições no Brasil existem que têm o lema registrado em letras grandes, na sua parte principal, frontal, este lema, que deve ser o norteador do comportamento de cada um de nós. Deus, Cristo e caridade. Eu vou dizer para vocês, se nós tivéssemos, eu digo o tino de começar a observar o que nós temos em mãos através das obras básicas, através do Evangelho, se nós começarmos a observar o que nós temos como referência, nós só não somos mais felizes porque somos, e aí eu vou pedir licença ao Chico para usar a palavra que ele adorava, nós somos distraídos. Ele não falava que a gente é isso, é aquilo. Ele falava, pois é, Joselma, distraído, né? Pois é. Eu falo que nós somos distraídos. Porque a gente diz, não, o princípio da doutrina, os princípios da doutrina, mas meu Deus, é a existência de Deus, é a existência de Jesus. Aí vem aquelas pessoas assim e declamam de cor para nós, Deus e Jesus, a existência dos espíritos, a universalidade dos mundos, e vai. Eu sei de cor, mas eu vivencio. Quando eu falo em Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de tudo que existe, será que eu me curvo? E não é me curvar em gestos? Será que eu me curvo espiritualmente a este Pai amoroso, origem de todas as coisas, que faz com que as noites sucedam aos dias, que faz com que os tempos, os fenômenos da natureza se revezem, aliviando, renovando a vida, motivando a vida, estimulando a vida. Será que eu paro de vez em quando para entender que eu, como filha de Deus que sou, eu tenho pelo menos, um dia haverá a ciência de chegar lá, de fazer um exame de DNA. Eles estão fazendo tanta coisa. E eles vão descobrir que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Porque nós trazemos como herança
elementos divinos. Então, quando se fala Deus, eu não posso, e aí eu lembro de uma expressão de outra igreja, de outra religião, quando criança eu frequentava, que não podia falar o nome de Deus em vão. Agora eu penso nisso, meu Deus, nós espíritas devíamos pensar nisso. Deus não é um companheirinho qualquer nosso, não. Ele é o Pai. Ele é a luz maior, luz das luzes. A origem de tudo. Se a gente chegasse ali naquela porta, parasse, Deus, Cristo, alguém vai dizer, mas e Cristo? Ah, tem um que diz que Cristo são muitos, e não sei o quê. Aí começa a discutir o indiscutível. Que me importa se são muitos Cristos? A nossa inteligência nos leva a acreditar que sim, diante desse universo maravilhoso. Mas nós conhecemos um e nem damos muita bola para ele. Jesus. Jesus. Cristo maior. Cristo vida. É aquele que se propõe a nos guiar, a nos orientar, que se propõe a nos indicar os caminhos, que se propõe a exemplificar cada situação, que se antecipou às dores, às aflições que nós vivenciamos e deixou exemplos inquestionáveis. Jesus, o nosso mestre. Jesus, o amigo maior, o irmão. E se nós começarmos a pensar que esse Cristo, Jesus, Ele é o nosso irmão, que está conosco no dia a dia, que se propõe a colocar outros no nosso caminho, para que a gente não erre, não tropece, ou se tropeçar, não se machuque tanto. Ele, o Cristo, o grande modelo. E é o livro dos Espíritos que nos traz modelo e guia. E eu busco, quando tem alguém que eu tenho como modelo para mim, quando eu assusto até o cabelo que a pessoa usa, eu quero fazer igual, porque ele é um líder para mim, é um modelo. Aí eu quero fazer igual. Que engraçado. Eu não fico querendo fazer igual Jesus, não. Mas que diferença. Que coisa interessante. Guia. Quando a gente sai para a excursão, é tão interessante, né? Todo mundo segurando uma bandeirinha quando está muito longe, no meio de uma população enorme. As pessoas, para não se perderem uma da outra na multidão, segura ali uma bandeirinha e o guia vai na frente com uma outra bandeira e todo mundo seguindo a bandeirinha. Ô, gente, nós temos um guia. Nós temos um guia e um modelo. E por que é tão difícil seguir esse guia? Ah, não, mas aqui nesta casa, que tem escrito de uma forma tão ampla, Deus, Cristo. Não, aqui sim, nós seguimos o guia, nós seguimos o modelo e temos a referência do Pai maior. Muito bem. Aí ficou para nós a reflexão da última palavrinha lá da bandeira de Ismael. E dessa consolidação desta frase aqui no próprio prédio. Caridade. Deus, Cristo e caridade. Aí, gente, quando chega neste momento,
da caridade, a gente começa a pensar: o que é caridade? Nós não vamos buscar a definição que todo mundo sabe. Fez até uma sigla, né? BIP. Benevolência, indulgência, não é assim? A gente decorou, ficou fácil de decorar. Né? O que o Livro dos Espíritos nos diz que é caridade. Mas eu quero saber aqui na minha alma. O que é caridade para mim aqui na minha alma? Em que condições eu adentro essa casa que me convida a pensar em Deus, Cristo e caridade? Como é a caridade vivenciada por mim? Coisa simples. Não estamos, já foi dito isso aqui hoje também e ontem, não está se pedindo nenhuma vivência fantástica da caridade. Nós estamos falando em coisinhas simples, coisinhas lindas. A caridade do meu menino de levantar e me abraçar ali. Também, se ele não me abraçasse, acho que eu não ia nem ter perna para subir os degraus. De emoção. De emoção. Pensa que isso não é caridade? É. Porque a gente só pensa em caridade quando ela é materializada. Mas a gente não para perceber a caridade que está no nosso dia a dia. A caridade do olhar. Olhar para as pessoas, sorrir para as pessoas, cumprimentar as pessoas. Vocês pensam que isso não é caridade? Mas é muito mais que um gesto de educação. É você naquele momento oferecer o que você tem de bom, através do olhar. Não é Jesus que disse para nós que, ou melhor, ele não disse, ele exemplificou, olhando com amor, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, olhar com amor. Olhar formulando votos de paz. Olhar formulando votos de crescimento. Olhar estimulando o outro a seguir e ser feliz. Eu falei no olhar. Mas se a gente começar a pensar o quanto nós próprios, o nosso corpo, pode praticar a caridade, a gente certamente não vai ser capaz. A gente até pensa que não é verdade. Pequenos gestos, pequenas palavras, pequenas ações, situações em que nós multiplicamos a alegria do outro. Já paramos para pensar nisso? Porque quando o outro está feliz, ele ajuda o seu próprio corpo a expulsar energias inadequadas que às vezes estão ali, energias de depressão, energias de tristeza, de mágoa, de raiva, de revolta, porque alguém olhou e sorriu. Aquilo faz com que ele perca aquela postura de fechamento da alma que ele estava com ela, e quando ele se abre por causa de um olhar, por causa de um sorriso, ele libera toxinas que muitas vezes estavam armazenadas em sua constituição psíquica. Isso é caridade. Aí como é que muda a minha postura diante desta casa? Ao entrar, se eu me lembrar que aqui vibra Deus, Cristo e caridade, eu já mudo até a minha postura. Ah, Joselma, mas só aqui que eu mudo, que lá em casa. Tá bom, mas vamos mudando devagarinho. A gente vivencia uma coisa de cada vez. Se eu conseguir, aqui dentro,
nesse espaço da federação, durante o tempo que eu ficar aqui, viver com a referência de Deus, Cristo e caridade, isso aqui já vai ser um oásis, isso aqui já vai ser um local que gera, que refaz energias, isso aqui vai ser um ninho de luz. Eu estou falando vai ser, mas eu sei que é. Um ninho de luz que vai oferecendo aos que chegam e aos que estão longe, mas que alguém entra aqui e pede por eles, eles vão recebendo, vai reverberando essa energia boa, porque aqui estamos nós vivenciando o princípio de Deus, Cristo e caridade. 120 anos, uma instituição, mantendo o dístico, convidando a pensar, a vibrar em Deus, Cristo e caridade. Na verdade, nós, encarnados, temos mais dificuldades para registrar isso, porque nós somos muito distraídos. Mas, no plano espiritual, eu já registrei uma vez um espírito chegar rapidamente numa reunião nossa e dizer assim: com licença, eu estava passando para ir buscar socorro em tal lugar, quando eu vi uma luz, uma luzinha que tremulava aqui neste ambiente, e como era urgente o socorro, eu resolvi dar uma olhada. E um amigo espiritual disse para mim: entre e busque o que você precisa, você vai encontrar aqui. Eu fiquei muito feliz, porque economizou tempo. Eu fui, levei o que eu precisava. Agora eu voltei aqui para agradecer. E para dizer para vocês, mantenham essa luzinha acesa, porque ela, quando nós estamos trabalhando com espíritos menos felizes, a luzinha que fica acesa, ela sinaliza para nós que ali vibra o amor, que ali se cultiva a paz, que ali se esforça para praticar a caridade. Eu nunca me esqueci disso, minha gente. Eu nunca me esqueci disso. Então, o que está escrito, certamente, no plano espiritual, deve ser visto como lâmpadas ou como luzes que brilham e rebrilham, e muitos são para aqui encaminhados, atraídos ou conduzidos pelo fulgor dessa luz. Compete a nós outros encarnados fazer o que for melhor para que a gente ajude. É como se fosse um fogão em que a gente, um fogão tipo de lenha, em que a gente vai abastecendo para que ele esteja sempre aquecido. É preciso que cada um de nós ajude, contribua para manter sempre iluminado este lema, este tema, que não deve ser apenas da federação, mas de todos os que aqui trabalham, de todos os que aqui transitam. Que maravilha se eu conseguisse, eu ficar aqui 1 hora, e durante 1 hora eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou pensar mal de ninguém, eu não vou reclamar da vida, eu não vou reclamar da minha saúde, eu não vou reclamar de ninguém, ao contrário, eu vou agradecer entendendo que tudo tem uma razão de ser. E que eu, graças a Deus, estou aqui em Recife, tendo acesso a este local. Quando a gente vai lá fora
Eu sempre digo para vocês que o dia que eu encontrei um dos nossos jovens aqui da federação, lá na Alemanha, eu não sabia se eu chorava, se abraçava, se beijava, e, ele viajou longe de trem para ir lá em Colônia encontrar comigo, na Alemanha. Ele e a namorada viajaram, como é que é o nome dele? Hein? Denis Martins. Denis, exatamente. A hora que eu comecei a falar para nossos amigos lá em Colônia, que eu olhei e falei, meu Deus, Federação de Recife aqui. Eu achei que eu ia desencarnar. Aí ele disse, a crioula aqui não desencarna fácil. Aí ele disse para mim assim, Joselma, nós viajamos sei lá quanto tempo, pegamos o trem, quando eu vi que você iria estar aqui, nós pegamos o trem e viemos aqui te dar um abraço. Olha, gente, é preciso valorizar. Vocês que estão aqui, estão com acesso a este abençoado local. Aproveitem, valorizem, reabasteçam essa fonte de luz, essa fonte de amor, e não nos esqueçamos do seu lema, Deus, Cristo e caridade. Ele é jovem, mas está olhando para o meu horário. Tá bom, meu horário acabou, é isso? Gente, Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que possa essa federação continuar sustentada pelos espíritos amigos. Eu achei muito bonitinho quando fizeram contato comigo, disse assim, não preocupa não, bobo. Eu falei, Jesus, vocês estão me dando isso para falar? Vocês são doidos? Aí ele disse assim, preocupa não, bobo, Tajiba vai te ajudar. Eu achei a coisa mais linda. O jovem, eu não vou falar o nome dele não, senão ele fica bravo comigo. Ele disse, não preocupa não, Itagiba vai te ajudar. E certamente a gente agradece ao nosso querido amigo Itagiba, todos os outros espíritos que fazem esse ponto de luz aqui na federação, e que cada um de nós possa honrar a oportunidade que tem nesse canto de paz, onde nós vamos ler Deus, Cristo e caridade. Paz para todos nós. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.